Ele tinha 50 milhões de reais ao alcance das mãos. Ela tinha apenas uma oração desesperada. Mas quando Marcelo descobriu o terrível segredo que sua faxineira escondia, precisou fazer uma escolha impossível: manter sua fortuna ou salvar a alma de uma família destruída pelo crime. Esta é a história de como um homem perdeu tudo para ganhar o que realmente importa, e de como uma jovem de fé inabalável se tornou a resposta para suas próprias orações. Se inscreva no canal e deixe seu like. E comenta aqui de onde você está assistindo. Seu comentário é muito importante para nós. A mansão dos Almeida tinha 12 cômodos, 8 banheiros de mármore italiano e um vazio que nenhum metro quadrado conseguia preencher. Marcelo Almeida, aos 30 anos, possuía tudo o que o dinheiro podia comprar, menos a paz que via no rosto daquela jovem faxineira todos os dias ao meio-dia. Kátia tinha apenas 22 anos, mas seus olhos carregavam uma dor antiga. Pontualmente às 12 horas, ela se sentava no banco de pedra do Jardim dos Fundos, abria sua Bíblia gasta e orava. Não eram orações rápidas. Eram súplicas profundas, lágrimas silenciosas que molhavam as páginas amareladas. Marcelo a observava da janela de seu escritório no segundo andar. Não por curiosidade invasiva, mas por uma atração inexplicável, aquela fé inabalável. Enquanto ele fechava contratos milionários, ela fechava os olhos e conversava com Deus como quem conversa com um pai ausente há muito tempo. Senhor, sei que ouves minhas orações, murmurava Kátia, apertando a Bíblia contra o peito. Fernanda está sozinha, com medo. Ela acreditou naquela promessa de emprego na Europa, e agora eu nem sei se ela está viva. Por favor, traga minha irmã de volta. Marcelo nunca interrompia aquele momento sagrado. Algo nele, talvez a última fagulha de humanidade que seus negócios impiedosos não haviam apagado, o impedia de profanar aquela cena. Ele observava em silêncio, sentindo uma inquietação crescente no peito. Naquela tarde de quinta-feira, algo mudou. Marcelo desceu as escadas de mármore e foi direto procurar a governanta, senhora Lúcia, uma mulher de 55 anos que trabalhava na mansão há mais de uma década. Lúcia, preciso conversar com você, disse Marcelo, fechando a porta da despensa. A governanta limpou as mãos no avental, percebendo a seriedade no tom do patrão. Sim, senhor Marcelo. É sobre a Kátia. Ele hesitou, passando a mão pelos cabelos negros perfeitamente alinhados. Todos os dias, no horário do almoço, ela chora. O que está acontecendo? Lúcia suspirou fundo como quem carrega um segredo pesado demais. Senhor, não sei se devo... Por favor, Lúcia, preciso saber. A governanta olhou para os lados e baixou a voz. A irmã dela, Fernanda, desapareceu há 8 meses. Uma agência de empregos ofereceu uma vaga de garçonete na Alemanha. Com salário em euro, moradia inclusa, parecia a salvação para aquelas meninas. Mas era mentira, senhor Marcelo. Era tudo mentira. O empresário sentiu um frio percorrer sua espinha. O que você quer dizer? Fernanda foi levada para a Europa e entrou numa rede de tráfico e exploração. A última mensagem que ela conseguiu enviar para Kátia dizia apenas: "Me ajuda, estou presa." Depois disso, nada. Nem a polícia conseguiu rastrear. As orações de Kátia são para trazer a irmã de volta. É tudo o que ela tem: a fé. Marcelo sentiu algo que não experimentava há anos: revolta. Não a revolta fria dos negócios, mas a indignação quente de quem testemunha uma injustiça. Por que ela não me contou? Perguntou ele. Lúcia deu um sorriso triste. Senhor Marcelo, com todo respeito, o senhor vive num mundo diferente do nosso. Kátia é apenas uma faxineira. Por que um homem como o senhor se importaria? Aquelas palavras atingiram Marcelo como um soco. Era verdade. Ele havia construído um império, mas havia se tornado insensível à dor ao seu redor. Naquela noite, deitado em sua cama king size com lençóis egípcios de 1000 fios, Marcelo não conseguiu dormir. Pela primeira vez em anos, uma decisão não envolvia lucro ou prejuízo. Envolvia algo muito maior e muito mais perigoso. Na manhã seguinte, Marcelo chegou ao escritório 2 horas mais cedo. Não para revisar contratos ou fechar negócios, mas para fazer ligações que nunca imaginou fazer.
Sua agenda de contatos era um mapa do poder. Advogados influentes, delegados, políticos, empresários que deviam favores. A primeira ligação foi para Ricardo Tavares, um advogado criminalista que já havia tirado Marcelo de encrencas fiscais. Ricardo, preciso de informações sobre tráfico internacional de pessoas. Discretamente. Houve uma pausa do outro lado da linha. Marcelo, isso é território perigoso. Por que diabos você quer saber sobre isso? É pessoal, respondeu Marcelo, surpreso com suas próprias palavras. Quando foi a última vez que algo havia sido pessoal para ele? Ricardo suspirou. Certo, vou fazer algumas consultas. Mas, Marcelo, se você vai mexer nisso, saiba que está lidando com gente que não brinca. Gente poderosa. Nos dias seguintes, Marcelo se tornou um homem obcecado. Entre reuniões de negócios, ele fazia ligações secretas. Conversava com investigadores particulares, pagava informantes. Cada informação era uma peça de um quebra-cabeça sombrio. Enquanto isso, Kátia continuava sua rotina. Todas as manhãs, ela limpava os 12 cômodos da mansão com a mesma dedicação. E todos os dias, ao meio-dia, sentava-se no jardim para orar. Marcelo não a observava mais da janela. Agora ele carregava a dor dela como se fosse sua. Na quarta-feira, Ricardo ligou com a voz tensa. Marcelo, marquei um encontro para você. Hoje, 19 horas, no restaurante Porto Seguro. Um contato meu que trabalha com inteligência internacional. Ele pode ter informações. Às 19 horas, Marcelo estava sentado numa mesa discreta no fundo do restaurante. Um homem de terno cinza, aparência comum, sentou-se à sua frente. Sem apresentações, ele abriu um tablet e mostrou documentos. Existe uma rede operando nesta cidade, disse o homem em voz baixa. Eles recrutam mulheres jovens com falsas promessas de emprego na Europa, principalmente Alemanha, Espanha e Itália. Uma vez lá, os documentos são confiscados e elas são forçadas a trabalhar em condições análogas à escravidão, algumas em casas noturnas, outras em trabalhos domésticos abusivos. Marcelo sentiu a raiva ferver. Quem está por trás disso? O homem deslizou o dedo na tela do tablet. Essa é a parte que você não vai gostar. A rede tem conexões com empresários políticos, pessoas que parecem respeitáveis durante o dia. Eles lavam dinheiro através de empresas legítimas, construtoras, shopping centers. O coração de Marcelo gelou. Shopping centers? Sim. Na verdade, há um grande projeto de shopping sendo construído aqui na cidade. Um dos sócios tem ligações diretas com a rede europeia. Ele usa o empreendimento para movimentar dinheiro sujo. Marcelo sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Que sócio? O homem mostrou uma foto na tela. Rodrigo Mendes, seu sócio. O homem com quem Marcelo estava prestes a construir o maior shopping da região. Um negócio que renderia 50 milhões de lucro. Não pode ser, murmurou Marcelo mais para si mesmo. Tenho provas, documentos, transferências bancárias, nomes de vítimas. O homem se inclinou para a frente. Senhor Almeida, se você tem alguém que foi levado por essa rede, posso tentar localizar. Mas preciso de um nome. Fernanda, disse Marcelo imediatamente. Fernanda Silva. Foi levada há 8 meses, prometeram emprego de garçonete na Alemanha. O homem anotou e guardou o tablet. Vou investigar, mas preciso que você entenda uma coisa. Se encontrarmos essa garota e você quiser fazer algo a respeito, vai precisar denunciar seu sócio. E isso significa abrir mão do shopping. Marcelo ficou em silêncio. 50 milhões de reais. Anos de planejamento. Sua reputação no mercado. Tudo em jogo. Mas então ele se lembrou do rosto de Kátia, ajoelhada no jardim orando por um milagre. Encontre a garota, disse Marcelo levantando-se. O resto eu resolvo. Naquela noite, Marcelo não dormiu novamente. Mas dessa vez não era ansiedade, era determinação. Ele havia passado 30 anos construindo um império. Talvez fosse hora de usar esse poder para algo que realmente importasse. Na manhã seguinte, às 8 horas, seu celular tocou. Era o investigador. Senhor Almeida, encontramos Fernanda Silva. Ela está viva numa cidade chamada Colônia, na Alemanha.
Mas precisamos agir rápido. Marcelo fechou os olhos e respirou fundo. O primeiro passo estava dado. Agora vinha a parte mais difícil: fazer a escolha certa. Marcelo estava no maior dilema de sua vida. Na mesa de mogno do seu escritório, 2 caminhos se apresentavam. À esquerda, o contrato do shopping que lhe renderia 50 milhões. À direita, o dossiê com provas contra Rodrigo Mendes e a localização de Fernanda na Alemanha. Seu advogado, Ricardo, estava sentado à sua frente com expressão grave. Marcelo, pense bem. Se você denunciar o Rodrigo, não é só o shopping que você perde. Sua reputação no mercado vai ser questionada. As pessoas vão perguntar: como ele não sabia com quem estava fazendo negócio? Você pode perder outros contratos. E se eu não denunciar? Perguntou Marcelo, a voz rouca. Vou dormir tranquilo sabendo que estou em sociedade com um traficante de pessoas? Ricardo suspirou. Você pode se afastar discretamente do negócio. Inventar uma desculpa qualquer, ninguém precisa saber. Mas eu vou saber. Marcelo bateu a mão na mesa. E mais importante, aquela garota na Alemanha vai continuar presa. Quantas outras vão ser enganadas se eu não fizer nada? Naquela noite, Marcelo fez algo que não fazia desde criança. Foi até a capela da mansão, um espaço pequeno que sua falecida mãe havia construído anos atrás e que ele nunca usava. Ajoelhou-se no banco de madeira e pela primeira vez em décadas tentou orar. Deus, se você existe, se você ouve orações de homens como eu, me dê coragem para fazer a coisa certa. Na manhã seguinte, Marcelo acordou com clareza absoluta. Vestiu seu melhor terno, preparou todos os documentos e marcou uma reunião com Rodrigo Mendes. Rodrigo, precisamos conversar, disse Marcelo quando o sócio entrou em seu escritório às 10 horas. Claro, parceiro, vim trazer as últimas plantas do shopping. Vai ficar sensacional. Rodrigo abriu a pasta com entusiasmo. Senta, ordenou Marcelo, o tom seco cortando o entusiasmo do outro. Rodrigo percebeu algo errado. Sentou-se lentamente. Que foi? Marcelo deslizou o dossiê pela mesa. Eu sei de tudo, Rodrigo. Sei da rede de tráfico. Sei do dinheiro sujo que você movimenta através das obras. Sei das meninas que você e seus contatos mandam para a Europa. A cor sumiu do rosto de Rodrigo. Por um momento ele tentou negar. Marcelo, que loucura é essa? Quem te contou essas mentiras? Não são mentiras. Tenho provas, documentos, transferências bancárias, depoimentos. Marcelo se inclinou para a frente, os olhos duros como aço. E tenho a localização de uma das vítimas, Fernanda Silva. Nome te diz algo? Rodrigo engoliu seco. Então sua expressão mudou. A máscara de empresário respeitável caiu, revelando frieza calculista. Marcelo, você não entende como o mundo funciona. Esse dinheiro constrói impérios. Ninguém se importa de onde vem, desde que os prédios subam e os lucros apareçam. Você quer seus 50 milhões ou quer bancar o herói? Quero minha consciência tranquila. Consciência não paga conta. Rodrigo se levantou furioso. Você vai jogar fora anos de trabalho por causa de uma garota? A menção à irmã de Kátia fez Marcelo se levantar também, a voz baixa e perigosa. Essa garota e sua irmã têm mais dignidade no dedo mínimo do que você em todo o seu corpo. Nossa sociedade está desfeita. E amanhã às 9 horas estarei na Delegacia Federal entregando tudo o que tenho contra você. Rodrigo deu um sorriso cruel. Você vai se arrepender disso, Almeida. Vou acabar com você. Pode tentar, respondeu Marcelo, abrindo a porta do escritório. Mas primeiro vai ter que lidar com a justiça. Rodrigo saiu batendo a porta. Marcelo se sentou novamente, as mãos tremendo. Ele havia acabado de assinar o fim de um negócio milionário. Mas, estranhamente, sentia-se mais leve do que em anos. Naquela tarde, ao meio-dia, ele desceu ao jardim. Kátia estava lá, como sempre, de joelhos diante do banco de pedra, a Bíblia aberta, orando. Marcelo se aproximou devagar. Kátia! Ela se virou assustada, limpando rapidamente as lágrimas. Senhor Marcelo, desculpe, eu já volto ao trabalho. Não. Ele levantou a mão. Não precisa. Eu preciso falar com você. Kátia ficou de pé, confusa e assustada. Um patrão milionário nunca falava diretamente com a faxineira.
Marcelo respirou fundo. Eu sei sobre sua irmã, sobre Fernanda. Os olhos de Kátia se arregalaram, enchendo-se de lágrimas frescas. Como o senhor? A senhora Lúcia me contou. E eu? Ele hesitou. Depois continuou com convicção. Eu encontrei sua irmã, Kátia. Fernanda está viva. Ela está em Colônia, na Alemanha. E eu vou trazê-la de volta. Kátia cambaleou. Marcelo segurou seu braço para impedi-la de cair. Isso é verdade? Fernanda está viva. Sim. E tem mais. Descobri quem está por trás da rede que a levou. Vou denunciar tudo amanhã. E vou usar todos os meus recursos para trazer sua irmã para casa. Kátia caiu de joelhos novamente, mas dessa vez não em desespero, em gratidão absoluta. Deus ouviu minhas orações. Ele ouviu. Marcelo ajoelhou-se ao lado dela, algo que nunca imaginou fazer. E ali, no jardim simples de sua mansão grandiosa, ele entendeu. Havia encontrado algo muito mais valioso que milhões. Havia encontrado um propósito. Na manhã seguinte, às 9h em ponto, Marcelo entrou na Delegacia Federal com uma pasta cheia de provas, documentos, gravações, transferências bancárias, localização de vítimas, tudo organizadamente entregue ao delegado Paulo Henrique, conhecido por sua incorruptibilidade. Senhor Almeida, disse o delegado, folheando os documentos com expressão cada vez mais séria. O senhor tem noção do tamanho dessa operação? Isso aqui envolve políticos, empresários de grande porte. Eu sei, respondeu Marcelo firmemente. E quero que todos sejam investigados, inclusive meu ex-sócio, Rodrigo Mendes. O delegado levantou os olhos. Ex-sócio? O senhor tinha sociedade com ele? Tinha. Desfiz ontem. Ele está envolvido até o pescoço nesse esquema. O senhor entende que isso pode prejudicar sua imagem no mercado? Marcelo sorriu tristemente. Delegado, há coisas mais importantes que imagem. Há uma garota de 24 anos presa na Alemanha que precisa voltar para casa. Há dezenas de outras que precisam de justiça. O delegado apertou a mão de Marcelo com respeito. Vou iniciar as investigações imediatamente. Quanto à garota na Alemanha, vou acionar a Interpol. Mas isso pode demorar semanas, talvez meses. Não temos meses, interrompeu Marcelo. Vou usar meus próprios recursos para tirá-la de lá o mais rápido possível. Legalmente, é claro. Nos dias seguintes, a notícia explodiu. Empresário Marcelo Almeida denuncia rede de tráfico humano e rompe sociedade milionária. Os jornais estampavam manchetes. Alguns o chamavam de herói, outros de ingênuo. Vários contratos foram suspensos. Investidores ficaram receosos, mas Marcelo não recuou. Contratou advogados internacionais, organizações especializadas em resgate de vítimas de tráfico e uma equipe de segurança. Em 72 horas, montou uma operação para trazer Fernanda de volta. Enquanto isso, na mansão, Kátia vivia entre a esperança e o medo. Lúcia e os outros funcionários a apoiavam, mas ela mal conseguia comer ou dormir. E se algo der errado? Perguntava ela, as mãos tremendo enquanto segurava a Bíblia. Vai dar certo, dizia Marcelo, que agora conversava diariamente com ela. Confie. A palavra confie, vinda da boca de um homem que nunca confiara em nada além de números e contratos, soava estranha, mas sincera. Na quarta-feira à noite, o telefone de Marcelo tocou. Era o coordenador da operação na Alemanha. Senhor Almeida, temos Fernanda. Ela está segura. Estamos levando-a para a embaixada brasileira em Berlim. Em 48 horas, ela estará em solo brasileiro. Marcelo fechou os olhos aliviado. Então correu até o quarto de empregada onde Kátia estava. Bateu na porta. Kátia, abre! Ela abriu assustada, o rosto marcado por noites mal dormidas. Senhor Marcelo? Que foi? Fernanda está a salvo. Em 2 dias ela vai estar aqui. Kátia soltou um grito de alegria e desabou nos braços de Marcelo, chorando copiosamente. Ele a segurou, sentindo o peso daquela dor se transformar em alívio. Obrigada, 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 ela repetia entre soluços. Pela primeira vez em 30 anos, Marcelo sentiu lágrimas nos próprios olhos, mas a tempestade estava apenas começando. Na sexta-feira, Rodrigo Mendes foi preso em sua cobertura de luxo.
A operação da Polícia Federal prendeu outras 12 pessoas, incluindo 2 políticos e um juiz corrupto. O escândalo dominou todos os noticiários, e o nome de Marcelo estava em todos eles, mas agora não mais como empresário implacável, e sim como o homem que teve coragem de fazer a coisa certa, mesmo perdendo milhões. Senhor Almeida, ligou um repórter insistente. É verdade que o senhor perdeu 50 milhões com essa denúncia? Perdi um negócio, respondeu Marcelo calmamente. Mas ganhei algo muito mais valioso. A certeza de que fiz a escolha certa. E o senhor fez isso por quê? Por uma funcionária? Marcelo hesitou. Então respondeu com honestidade. Fiz porque estava na hora de usar meu poder para algo que realmente importa. Fiz porque vi uma jovem mulher orando todos os dias por um milagre e percebi que eu podia ser a resposta para aquela oração. No sábado à tarde, Marcelo, Kátia e Lúcia foram ao aeroporto internacional. Kátia mal conseguia ficar parada, as mãos suadas, o coração disparado. Ela vai estar diferente, alertou Marcelo gentilmente. Passou por coisas terríveis. Vai precisar de tempo e apoio. Eu sei, disse Kátia limpando as lágrimas. Mas ela vai estar em casa, ela vai estar segura. Quando os passageiros do voo de Frankfurt começaram a sair, Kátia segurou o braço de Marcelo com força. E então, entre dezenas de rostos desconhecidos, surgiu ela, Fernanda Silva. Magra, pálida, os olhos marcados pelo sofrimento, mas viva. Fernanda! Gritou Kátia correndo. As irmãs se abraçaram no meio do aeroporto, caindo de joelhos, chorando, rindo, agarradas uma à outra, como se temessem que aquilo fosse um sonho. Marcelo observou a distância ao lado de Lúcia. A governanta limpou os olhos. O senhor fez uma coisa linda, senhor Marcelo. Ele sorriu, mas seu coração estava acelerado. Porque ao ver Kátia ali, transbordando gratidão e amor, ele percebeu algo assustador e maravilhoso ao mesmo tempo. Estava completamente apaixonado por ela. 3 meses se passaram desde o resgate de Fernanda. A tempestade mediática havia acalmado, mas deixara marcas profundas. Marcelo perdera o shopping, sim, mas ganhara algo inesperado: respeito. Empresários sérios, que antes o viam apenas como mais um tubarão dos negócios, agora o procuravam para parcerias éticas. Queremos fazer negócios com alguém que tem princípios, diziam. Fernanda estava em recuperação. Fazia terapia 3 vezes por semana, tinha pesadelos, mas estava em casa, segura, cercada pelo amor da irmã. Marcelo havia oferecido pagar todo o tratamento psicológico, e as duas agora moravam numa casa confortável que ele alugara para elas, recusando-se a aceitar qualquer pagamento. Senhor Marcelo, dissera Kátia quando ele ofereceu a casa, isso é demais. Eu não posso aceitar. Você não está aceitando caridade, Kátia. Está aceitando justiça. Fernanda merece um lugar seguro para se recuperar. E você merece descansar depois de tudo que passou. Mas havia algo não dito entre eles. Algo que crescia silenciosamente a cada conversa, a cada olhar trocado. Kátia ainda trabalhava na mansão. Agora não mais como faxineira, mas como gerente administrativa, um cargo que Marcelo criara especialmente para ela. Você tem talento organizacional, ele justificara. Tai merece uma oportunidade. Naquela quinta-feira, ao meio-dia, Marcelo desceu ao jardim. Mas, pela primeira vez em meses, Kátia não estava lá orando. Ela estava de pé, regando as flores, um sorriso tranquilo no rosto. Não vai orar hoje? Perguntou ele, aproximando-se. Ela se virou, surpresa. Senhor Marcelo, vou sim, mas agora minhas orações são diferentes. Não são mais de súplica. São de gratidão. Ele sorriu. Gratidão. Sim. Deus respondeu minhas orações de uma forma que eu nunca imaginei. Ele usou o Senhor como resposta. Ela hesitou. Então acrescentou suavemente. Sabe, durante meses eu orei pedindo um milagre, e Deus me enviou você. Marcelo sentiu o coração apertar. Kátia, eu preciso te dizer uma coisa, e não sei como você vai reagir. Ela colocou o regador de lado, preocupada. O que foi? Ele respirou fundo, passando a mão pelos cabelos. Durante esses meses, trabalhando com você, conhecendo sua história, vendo sua fé, sua força, eu mudei. Você me mudou, Kátia,
E eu não consigo mais fingir que é só gratidão ou admiração. Eu me apaixonei por você. Kátia ficou paralisada, os olhos arregalados. Senhor Marcelo, eu sei o que você vai dizer. Ele interrompeu rapidamente. Sou seu patrão, sou mais velho, vivemos em mundos diferentes. Mas, Kátia, esses últimos meses me mostraram que mundos diferentes podem se encontrar quando as pessoas certas se conectam. Você me ensinou que a vida não é sobre quanto dinheiro você tem, mas sobre o que você faz com ele. Me ensinou que fé não é fraqueza, é a força mais poderosa que existe. Lágrimas escorriam pelo rosto de Kátia. Eu também me apaixonei por você, sussurrou ela, mas tive medo de admitir, medo de que fosse errado, de que eu estivesse confundindo gratidão com amor. E agora? Perguntou Marcelo, aproximando-se. Agora eu sei que não é gratidão, é amor de verdade, porque não é pelo que você fez por mim, é por quem você se tornou. Você não é mais aquele homem frio que eu via pela janela. Você é alguém que escolheu a justiça em vez do lucro. Alguém que se ajoelhou comigo no jardim e orou. Alguém que cuidou da minha irmã como se fosse da própria família. Marcelo segurou as mãos dela delicadamente. Então me dá uma chance? Uma chance de construirmos algo verdadeiro juntos? Kátia sorriu através das lágrimas. Sim. Eles se abraçaram ali, no jardim onde tudo começara. Onde ela orara por um milagre e ele descobrira que podia ser parte da resposta. 6 meses depois, na mesma capela onde Marcelo orara pela primeira vez em décadas, ele e Kátia se casaram. Foi uma cerimônia simples, com poucos convidados. Fernanda como madrinha, Lúcia como mãe emprestada e alguns amigos verdadeiros que sobraram depois da tempestade. Fernanda, agora recuperada e estudando psicologia para ajudar outras vítimas de tráfico, fez o discurso emocionado. Meu cunhado não apenas me salvou, ele salvou minha irmã de uma vida de dor, e ela salvou ele de uma vida sem propósito. Isso é amor de verdade. Rodrigo Mendes foi condenado a 18 anos de prisão. A rede de tráfico foi desmantelada. Dezenas de vítimas foram resgatadas. E Marcelo, que um dia pensou que sucesso era medido em milhões, aprendeu que a verdadeira riqueza estava em olhar nos olhos da mulher que amava e saber que havia feito a escolha certa. Você se arrepende? Perguntou Kátia numa noite, deitados no sofá da sala, vendo as estrelas pela janela. De ter perdido 50 milhões? Marcelo a puxou para mais perto, beijando sua testa. Eu não perdi 50 milhões, meu amor. Se eu ganhei você, ganhei propósito, ganhei paz, e isso não tem preço. Kátia sorriu, aconchegando-se em seu peito. Deus é bom. Sim, concordou Marcelo, fechando os olhos com gratidão. Ele é. E ali, na mansão que um dia fora um mausoléu de vazio e luxo, agora vivia uma família construída sobre fé, sacrifício e amor verdadeiro. Marcelo havia aprendido a lição mais valiosa de sua vida. O verdadeiro tesouro não está enquanto você ganha, mas enquanto você está disposto a perder para fazer o que é certo. E essa escolha, essa única escolha de colocar a justiça acima do lucro, não apenas salvou Fernanda, salvou sua própria alma.